Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Já às portas do Domingo de Ramos, das celebrações que marcam o início da Semana Santa e a nossa mais intensa participação no mistério pascal de Nosso Senhor. Neste sábado, nós queremos fazer deste nosso programa Bom Dia São Pedro uma acolhida toda especial à vontade de Nosso Senhor de se oferecer por nós, darmos-nos conta de tudo aquilo que é o amor de Deus por nós. Peçamos a Ele essa graça ao longo também deste dia e através desse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo e tomemos o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 45 a 56. João 11, 45 a 56. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Aí permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao se reunirem no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, o precedente a este evangelho é justamente a ressurreição de Lázaro, que foi, dentre os sinais no evangelho de João, são 7 sinais, o maior justamente de todos, daqueles então que Nosso Senhor realizou. E o que mais causou essa repercussão, provocando justamente, inclusive, por um lado, a conversão de muitos, inclusive judeus, por outro lado, a revolta ainda maior dos chefes do povo de Israel, que justamente na dureza de seu coração não estavam dispostos de jeito nenhum a acolher todo o sentido e o significado das obras, das palavras de Nosso Senhor, como já vimos no dia de ontem. Aqui então nós temos o ponto alto deste evangelho
na, na profecia, né? Na profecia de Caifás, dizendo que é melhor que um só morra pelo povo. E aqui, depois o próprio evangelista vai dar a amplitude e a universalidade, justamente dizendo que não só pela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos. Aqui, então, nós temos dois pontos bem concretos. Por um lado, o sentido sacrificial da morte de Jesus, que é dado nesse contexto, que é manifestado nesse contexto pelas palavras de Caifás, e que nós sabemos muito bem que manifesta toda a vontade de Jesus. A vontade de Jesus, a vontade do Pai, portanto, a vontade do Pai abraçada por Jesus, é justamente oferecer-se inteiramente, plenamente, totalmente pela humanidade, por todos nós. Então, é um sacrifício de Jesus oferecido, e esse é o sentido teológico dessa palavra no Evangelho de João. Quer nos trazer o sentido de que Jesus justamente é aquele que vem, vive por nós, vive para nós a sua vida neste mundo, se entrega pela nossa salvação e derrama aqui então neste sacrifício o seu sangue para nos remir dos nossos pecados. Depois nós temos esse outro sentido universal, justamente da amplitude da salvação que é oferecida então a toda a humanidade, e que casa justamente com uma afirmação da primeira leitura, quando o profeta Ezequiel, através do profeta Ezequiel, Deus fala justamente: farei deles uma nação única no país, e assim por diante. Ou seja, vai falando justamente como a ação de Nosso Senhor vai reunir todos. E é isso que Nosso Senhor quer, né? Ou seja, quer que nós tenhamos como nossa única pátria o céu. Por isso, o seu sacrifício nos merece o céu, nos abre as portas do céu. E quer que nós vivamos aqui, então, como quem não tem cidade definitiva, como quem não tem paradeiro definitivo. Estamos aqui, vivemos aqui, mas a Páscoa do Senhor nos conquista para o céu, nos convida a abraçarmos a vida verdadeira daquele que veio para nos salvar e morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Essa ideia, ela se concentra e se plastifica, vamos dizer assim, no Evangelho, na própria condição de Jesus. Jesus se retira, fica num lugar separado e aguardando o momento também de entrar em Jerusalém. Nós bem sabemos, vamos celebrar isso a partir já de hoje à noite, mas justamente a sua vida também é uma vida sem paradeiro, porque o seu lugar é justamente junto do Pai no céu, e para lá também ele nos convida a caminharmos abraçando a sua Páscoa e passando da morte para a vida com ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Passemos agora aos nossos avisos, com as mudanças de protocolo. Os horários da secretaria voltam a funcionar normalmente. Então, convidamos a todos que quiserem, precisarem, que venham aqui, estamos à disposição. E aproveito nesse sentido para renovar o convite da atualização do dízimo. Nós continuamos fazendo a disposição para isso, fazendo essa atualização do dízimo, que é tão necessária para que a gente possa melhor gerir as informações da paróquia, melhor prestar contas e tudo mais. Então, convidamos você que ainda não fez a comparecer na secretaria com o documento de identidade dos membros da família. Se tem alguém idoso que não pode vir, nós convidamos então que você faça a caridade de fazer esse favor para essa pessoa, um vô, uma avó, né? Então, ou um tio, uma tia, enfim, né? Reúna os documentos e traga aqui e faça em nome dele, receba o calendário em nome dele e leve para ele. Ou um vizinho, enfim, que não consiga vir, façamos também esse serviço a esses nossos irmãos. Nessa reta final aí da Semana Santa, eu reitero o convite a se aproveitarem do bem espiritual que pode nos oferecer o livrinho da Quaresma, que nós temos oferecido,
Ele está disponível, então, nas missas, na Casa São Pedro, na Capelinha do Centenário, aqui também aqui na nossa secretaria. Então, aproveite, esse livro vai poder ser útil ainda em outras ocasiões, tanto pelas orações quanto depois pelas reflexões numa próxima quaresma. Ele custa R$5 e a gente então convida você a aproveitar ele. Justamente aqui temos, por exemplo, entre outras, a Via Sacra, que vamos poder rezar nesses dias, tem uma boa preparação para o sacramento da confissão e assim por diante. Temos uma outra iniciativa para renovar-nos nessa experiência da Páscoa, que é o convite a fazermos uso do Círio da Família. Então, um pequeno círio que nos recorda o Círio Pascal, inclusive também com as marcações das chagas de Nosso Senhor, como nós fazemos no Círio. E nós queremos então também disponibilizar isso como mais um instrumento ou mais um meio de piedade e de devoção para com Nosso Senhor, para com o mistério da Páscoa. Que possa ser então, nós convidamos as famílias a adquirirem, temos também na loja, na secretaria, nas capelinhas, na capelinha do Centenário, perdão, que fica em frente aqui à nossa matriz, e também vamos procurar levar, deixar nas missas após então as missas para que aqueles que quiserem possam adquirir. O custo é de R$10 e é mais aqui um incentivo a que vivamos intensamente o sentido da Páscoa, o sentido da ressurreição. O Círio, ele nos recorda a coluna de fogo que conduzia o povo de Israel na fuga do Egito. Então, essa luz toma, na verdade, o seu sentido justamente no Cristo que, morto, ele, com a sua luz, rompe as trevas do pecado e da morte e nos faz enxergar o caminho da salvação. Então, tem todo esse sentido, é a luz do Cristo ressuscitado que nós podemos contemplar, podemos acolher e pode, portanto, iluminar o nosso caminho. Seguindo adiante, nós temos nesta Semana Santa a Via Sacra. Vamos fazer então segunda, terça e quarta às 15 horas, a hora da misericórdia. Queremos recordar então justamente nesta hora os momentos da paixão de Nosso Senhor, caminhar com Ele e nos darmos conta de tudo aquilo que Ele sofreu por nós. Na quarta-feira ainda, das 9 da manhã até as 11h30, nós vamos ter um momento para as confissões. Então convidamos você que aproveite ainda essas últimas ocasiões. Quanto à catequese, nós então estamos convidando todos a fazermos uma retomada dentro dos novos protocolos. Nós temos já então um pouco mais de gente para receber nos nossos lugares. Nas salas de catequese que são pequenas, nós podemos fazer, em vez de fazer na sala, na própria igreja, como já temos comentado. Então convidamos os catequistas a comunicarem as famílias a buscarem os catequistas e se organizarem para que depois da Páscoa nós retomemos essa caminhada, ou aqueles que ainda não começaram, então nós vamos começar depois da Páscoa, certo? Um outro aviso importante para a catequese: o ponto alto da catequese no ano é a experiência, a vivência do Tríduo Pascal. Não deixemos de participar da melhor forma possível, com todo o espírito de recolhimento, de oração. Não deixemos de fazer o jejum e a abstinência de carne na sexta-feira, que nos ajudam espiritualmente, como armas justamente da vida espiritual. E estejamos atentos então a todos os momentos que a liturgia nos possibilita viver e experimentar, porque são graças especialíssimas. Repito, é o ponto alto. Se vocês, pais, querem que os filhos de vocês façam a caminhada da catequese, não privem eles dessa graça. Ajudem eles a vivenciar tudo isso e a entender. Então, expliquem, ajudem eles nesse sentido. Isso é fundamental, certo? E disso há muitos frutos que podemos colher. Vocês vão poder colher no seio da família de vocês, não deixem de fazê-lo. Por fim, o nosso último aviso é convidá-los a aproveitar o retiro de Quaresma online que temos disposto no nosso canal no YouTube.
também temos anunciado nas mídias da paróquia. Então, nós temos 6 meditações que servem justamente para que nós reflitamos, rezemos e estejamos melhor preparados para unirmos-nos no sacrifício do Cristo, na sua Páscoa, e ressuscitarmos com Ele. Bom, queremos, por fim, agora neste último momento do nosso programa Bom Dia São Pedro, como todos, como sempre, rezar por aqueles que celebram o dom de sua vida e o dom da vida familiar, pedindo à Santíssima Virgem Maria e a São José que a todos acolham em seus corações abrasados de amor a Deus e conduzam do caminho de um amor realmente abrasado a Deus, sobretudo na acolhida também da Páscoa, do mistério de Cristo em seus corações e em suas vidas, com tudo aquilo que comporta, ou seja, as mudanças, as conversões e o próprio amor cultivado na vida de oração. Queremos ainda rezar de modo especial pelas famílias enlutadas, queremos rezar por todas as famílias que estão padecendo aí, sofrendo com a enfermidade desses nossos irmãos e pedindo a Deus também a recuperação daqueles que estão enfermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa de vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de seu esposo São José e de São Pedro, nosso padroeiro, desça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Zelemos por uma frutuosa participação no Domingo de Ramos, zelemos por uma profunda vivência do preceito dominical para justamente consagrarmos esse descanso à família e a Nosso Senhor. A todos um bom e abençoado dia e um abençoado final de semana. Fiquem com Deus.